Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para que eu e você possamos estar juntos, fazendo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Que nós possamos estar no centro da vontade do Senhor e que nesse dia chamado hoje, o nosso café com Jesus e nosso tempo de devocional com a palavra venha nos dar um direcionamento, porque o Senhor, Ele é aquele que sonda os nossos pensamentos, conhece a nossa intenção e sabe o quanto nós precisamos da presença dEle. O Senhor, Ele nos ama, Ele nos abençoa, Ele cuida de nós, Ele nos corrige, porque sabe o que é melhor para mim e para você e tem preparado propósitos e planos e projetos maiores e melhores do que os nossos para a nossa vida. Então, que nós venhamos estar cada dia mais perto do Senhor, cada dia mais fazendo a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Que nós estejamos no centro dessa vontade boa, perfeita e agradável. Que nós possamos estar cheios da presença do Senhor, buscando realmente servir a este Deus que é único, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Que neste dia chamado hoje, eu e você possamos entender que o direcionamento que o Senhor vai nos dar é para que nós possamos estar edificando a nossa vida, buscando estar firmados na rocha e não fazermos a nossa casa em terreno areoso, em terreno de areia movediça. Então que nós possamos estar cada dia mais buscando fortalecimento na palavra, que é o Verbo vivo, que se fez carne, que habitou no meio de nós e que veio derramar as tuas graças, a tua misericórdia, o teu amor, o teu poder sobre a nossa vida. Jesus, quando andou aqui na terra, disse que não veio trazer paz, mas sim guerra. E o que ele quer dizer com isso? Que eu e você temos que entender qual é o poder que há na palavra. Nós temos que saber que o Deus que nós servimos não é um Deus de... Aleluia, Jesus, não é um Deus para se brincar. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele faz infinitamente mais. Todavia, nós precisamos andar em conformidade com a palavra dele. É fácil? Pois é. Difícil não é, mas também não é fácil, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição. Então Jesus, quando andou aqui na terra, ele foi massacrado, ele foi humilhado, ele não andou mais tempo aqui na terra e não pôde fazer mais pela humanidade, porque nós, humanos, desprezamos, que matamos ele. E até hoje fazemos a mesma coisa. Tiramos ele da cruz, massacramos ele de novo, colocamos ele na cruz, massacramos ele de novo. Por que que nós fazemos isso? Todas as vezes que nós, com o nosso orgulho, o nosso autossuficiência, a nossa soberba, a gente humilha alguém, a gente maltrata alguém, ou a gente defrauda alguém, passa alguém para trás, humilha, faz com que aquela pessoa que está ali se desgastando, pelejando com a vida, a gente chega e acha que porque ela é boazinha, a gente pode tomar o que é dela, aproveitar da bondade dela, sabe? Pedir as coisas para ela, não devolver, comprar e não pagar dela. Então, nós fazemos isso para o próprio Senhor. E aqui eu não estou dizendo isso porque sou melhor que ninguém. Eu sou a única, a menor da casa. Muitas das vezes eu não sei como fazer, eu dobro o meu joelho, não consigo nem orar. Por quê? Porque eu me sinto indigna de entrar na presença do Senhor. E isso eu não estou dizendo porque eu nunca fiz. Nós somos falhos, nós somos fracos.
Eu nunca defraudei, tentei, né? Então, se eu defraudei, eu quero que o Senhor, assim como, oh, aleluia, assim como aquele Zaqueu, assim como Zaqueu disse para Jesus, eu quero hoje declarar para Jesus, Jesus, se eu defraudei alguém, eu quero devolver em dobro, porque a coisa mais difícil que tem é a gente fazer isso. Mas eu sei que eu sirvo um Deus poderoso, maravilhoso, e eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. O Senhor é maravilhoso. E a palavra de hoje, ela veio falar exatamente isso. O Senhor é a nossa construção todos os dias. Eu quero fazer como a palavra diz. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Eu quero confiar no Senhor para que Ele endireite as minhas veredas. Sei que vai ter dias difíceis, sei que vai ter dias de deserto, mas o deserto não é para morar, é para passar. E todos nós muitas vezes temos que passar pelo deserto. Jesus mostrou que nós temos que passar pelo deserto para aprender a valorizar a presença dele. Que nós não venhamos ser como Abinadab, que ficou 20 anos com a presença do Senhor dentro da sua casa e não viu nada mudar, não fez nada para que a sua vida e a sua casa mudasse. Em contrapartida, a presença do Senhor ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom e transformou totalmente a vida física, espiritual, emocional, financeira, familiar daquele homem. 3 meses. Então a diferença está no quê? Não é no tempo. A diferença está na maneira que nós recebemos e é que nós cuidamos, ou melhor, priorizamos a presença do Senhor. Que o Senhor venha nos dar cada dia mais esses alertas para que possamos estar priorizando a sua presença. Deus é maravilhoso. E hoje ele nos diz o seguinte, o salmista diz assim, aleluia, os cânticos de Salomão, a dependência de Deus, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Essa palavra é muito profunda, porque o salmista está dizendo aqui que nós, instruído pelo próprio Senhor, eu creio sim, porque o Senhor deu a este homem sabedoria que ele disse que não daria para mais ninguém. Não que ele não dê sabedoria para mais ninguém. Na medida que ele deu para Salomão, ele disse que não daria para mais ninguém. Então, aqui eu vejo a mão do Senhor dizendo para mim e para você assim, de que adianta você ficar aí construindo casas, mas não ter paz, não ter um teto, não ter um lar. Como assim, se ele tem, de que adianta construções sem a harmonia de um lar? Sem o amor do Senhor dentro deste lar?
para que esse lar possa te dar aconchego, para que esse teto possa te dar cobertura, possa te dar amor. Pode ser luxuoso quanto for. Dinheiro. Ei, eu não estou dizendo. Nós, muitas das vezes, ouvimos alguns hipócritas dizerem: dinheiro não traz felicidade. Isso não é verdade. Nós precisamos dessa invenção humana para sobreviver. E não é uma questão de felicidade, é uma questão de ter o mínimo. E eu, como ser humano, menina pequena, menina dos olhos do Senhor, digo sem medo de errar. O que nós temos direito é o que o Senhor disse que tem para nós, o melhor desta terra. E o melhor desta terra é ter uma casa confortável, mas com o carinho e o aconchego de um lar. É ter um carro para andar, mas sem opressão, sem medo de ser roubado, sem medo de ser, perdão, sem medo daquilo, eu não posso andar porque eu não tenho dinheiro. Então, para que ter isso? Precisamos ter o que podemos usufruir, o que podemos estar com alegria, ou usando aquilo, ou melhor, vivendo. Por isso que o salmista diz: para que edificar a casa se o Senhor não estiver? Para que vigiar a cidade se o Senhor não guardar? Pode não entrar um homem que você está vendo, mas as potestades estão todas dentro. E o Senhor, Ele faz conforme Ele quer. Agora, quando Ele está com o sentinela, atrás dele tem um exército de anjos. E nada pode passar por aquele exército. Então temos que ter esta confiança de que para ter um lar precisamos do Senhor. Posso ter a mansão mais luxuosa do mundo, lá em Dubai, naqueles lugares extremamente, vamos dizer assim, que o povo mostra e os olhos enchem. Onde pode escolher o lugar mais top. Pode ser aqui dentro do Brasil, porque tem lugares lindíssimos, mansões. De que adianta se eu não tiver amor, se eu não tiver paz, se eu não tiver alguém para me receber com um abraço verdadeiro, não por interesse. O mais lindo não é a maneira que se vive. Eu sou humilde. Não, humildade não. Nós temos o que a vida nos proporcionou e temos que ser gratos. Eu amo entrar dentro da minha casa. É alugada, sim. Mas estar aqui dentro me remete ao que o Senhor preparou. Me remete ao Senhor me abraçando e dizendo que cuida de mim nos mínimos detalhes. É isso que o Senhor disse, que é edificar a casa em vão. O outro versículo diz: inútil vos será. Inútil, olha quantos de nós levantamos de madrugada, saímos para trabalhar, trabalhamos e chegamos em casa à noitinha já. Mas quando levantamos, independente do horário, entregamos o nosso dia para o Senhor. O Senhor abençoa. E aqui o salmista está dizendo: inútil vos será. Sabe por quê? Olha, ele mesmo diz,
Eis que os filhos são herança do Senhor. Nós temos que entender que nós temos sim que trabalhar, mas nós temos que ter um tempo de qualidade para nós mesmos. Nós temos que valorizar o que o Senhor coloca nas nossas mãos. Nós temos que agradecer tudo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Nós temos que abençoar pessoas. Nós temos que ser gratos. Nós temos que cuidar dos nossos. E nós, mesmo aqui está dizendo, inútil é levantar de madrugada, comer um pão de dores e o sono fugir da gente. Às vezes, deixamos o melhor do Senhor aqui, ou desta terra, desta vida, e passamos no automático dia e noite. Dia e noite. Quem nunca que levante a mão, porque queremos algo, porque precisamos conquistar algo, porque precisamos disso, porque nós não precisamos de tanta coisa, nós que colocamos isso na cabeça. Mas hoje é o dia do Senhor, e o Senhor está dizendo que quando nós confiamos nele, ele faz a diferença. Temos trabalhado sim, e aqui eu estou apanhando bruscamente, apanhando não, sendo corrigida, porque o Senhor me ama. E o Senhor não quer que eu fique aqui, como está escrito aqui. O Senhor quer o melhor para mim, o Senhor tem o melhor para mim. E hoje é o dia da minha vitória, eu tomo posse dessa palavra, porque é hoje que o Senhor vai mudar a minha história. É minha história. E o Senhor vai transformar, o Senhor vai fazer algo que vai deixar muitos estagnados de boca aberta. Essa é a promessa que o Senhor fez para mim. E eu vou crer, eu quero crer, e eu tenho certeza do Deus que eu sirvo. Eu creio no meu Deus, porque o meu Deus faz o impossível. O meu Deus não é de madeira, o meu Deus não é de barro, o meu Deus não é de gesso. O meu Deus é um Deus vivo, poderoso, e que disse que eu sou mais que vencedora, e que disse que me daria riquezas, tesouros escondidos. E esse é o dia da minha vitória. Eu tomo posse desse dia. Hoje é dia 7 do mês 7. E eu quero tomar posse. E esse é o ano da restituição, o ano que o Senhor separou para abençoar aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que esperam nele. E eu tenho tomado posse dessa vitória, porque ninguém pode impedir o agir de Deus, somente eu, com a minha incredulidade, com a minha dúvida, com o meu... aleluia, Jesus, com a minha falta de perspectiva de vida. Mas eu sirvo um Deus que pode. E o meu Deus disse que é sobre as suas riquezas que ele me abençoaria. É de acordo com as riquezas do Senhor. É de acordo com o que ele tem para a glória do Filho dele. Então, por que eu tenho que querer o mínimo? Eu sou grata por tudo que o Senhor tem me dado, porque eu tenho vivido a melhor fase da minha vida. O Senhor, ele tem me transformado. E aqui eu digo para você, de dentro para fora. O Senhor tem me mostrado o verdadeiro valor e a verdadeira cor da vida. O Senhor tem mudado a minha vida, tem mudado a minha casa, tem mudado a minha família, tem me prosperado em tudo. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, dele é, para ele é e sempre será toda honra e toda glória. O Senhor é maravilhoso e hoje eu deixo para vocês isso, esse salmo. Reflitam bem nesse salmo e se lembre de que bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Ei, o Senhor manda você encher a sua aljava. Do quê? De amor, de confiança, de todos os dons que ele colocou nas tuas mãos. E marche, porque ele cuidará de você. Ele vai te abençoar.
E esse é o dia da minha vitória. Tome posse dessa vitória, tome posse dessa palavra. Saiba que Deus é contigo e não deixe nada, nem ninguém. Não, ai, mas tem um monte de... Isso são setas para te tirar o foco do que o Senhor tem para você. É hoje. Tome posse. Deus é contigo. Até amanhã para o próximo devocional.